Olá, gente, tudo bem? Prometi gravar esse vídeo, acabou que eu demorei, que vocês, acho que vocês já perceberam que minha noção com computador, com internet é muito fraquinha. Então, por isso, somente agora eu consegui gravar, colocar no computador direitinho. E nós vamos fazer o seguinte: prometi para vocês, vamos fazer a correção da prova. E como é que funcionou a prova? Não sei se vocês perceberam isso, mas na realidade, como é que eu fiz? A pedido da coordenação, a gente fez, como as provas vão ficar disponíveis o dia inteiro no sistema, nos solicitaram que fizessem mais questões para que o sistema pudesse sortear o número de questões. Então, eu não sei exatamente qual questão caiu para qual aluno, mas nós tivemos problema com uma questão, até eu recebi um e-mail de dois alunos, vocês vão me desculpar agora que eu não lembro o nome, quem foi o segundo foi o Igor, e o outro foi o Pedro Henrique, que me mandaram esse e-mail. Não foi o Igor, me desculpa, Igor, mas acho que foi. Que questionaram uma questão que realmente essa questão teve um probleminha, porque na verdade, na hora de eu elaborar, na hora que eu fui transferir, fui passar para o sistema, foi uma informação de uma outra questão, acabou que ficaram duas questões certas. Essa questão eu já solicitei, inclusive, para o suporte do AVA lá da faculdade, da Facisa, para que me informasse qual aluno que teve essa questão na prova, para que a gente possa corrigir e ver como é que vai fazer essa questão que a pessoa que fez errou. Esse ponto, infelizmente, essa questão teria que ser anulada. Então, vou ver quem fez, para a gente poder fazer isso. Então, e outra coisa, antes de falar propriamente das questões, como é que foi feita a questão da pontuação? Não era meu objetivo no começo do semestre, claro, a gente não sabia essa questão do coronavírus, dar todos esses pontos de participação de uma vez. A minha ideia era fazer pontos de participação por aula, até já tinha bolado uma ideia, vou passar para vocês na semana que vem, um trabalho já com jurisprudência, porque no meu ponto de vista, vocês já começaram a ter processo civil, daqui a pouco vocês têm processo de trabalho, depois tem processo penal. Além disso, todos vocês muito provavelmente vão fazer estágio. Fazendo estágio, vocês vão ter contato com o processo. E, da mesma forma que eu falo muito de controle de constitucionalidade, que é importante que vocês tenham conhecimento sobre isso, é essencial que vocês conheçam o processo. E como é que vocês vão conhecer processo na aula de direito constitucional? Através da jurisprudência. Mas o que é jurisprudência mesmo? Jurisprudência, ou decisão, ou acórdão, são decisões colegiadas, são decisões de tribunais que versam sobre um determinado tema. Como a gente sabe já em controle de constitucionalidade, pode ser num caso abstrato ou mesmo num caso concreto, a gente vai pegar a jurisprudência, provavelmente do STF, e eu vou passar para que vocês analisem. Qual que é o grande objetivo? Vocês terem mais familiaridade com o processo, terem familiaridade com a decisão judicial, e quando vocês vierem a trabalhar com o tema, quando vocês vierem a ter essas matérias, essas disciplinas na faculdade, vocês não vão ter tanta dificuldade porque já têm conhecimento sobre isso. Então, vocês já vão saber o que é uma jurisprudência, como é que funciona, quem julga, por que julga, como é que é o resultado final, se já passou de uma sentença, como é que foi, se isso criou uma tese, se não criou, se veio uma súmula. Então, quando vocês chegarem em outras disciplinas, vocês vão assim, não, peraí, se a gente aprendeu em Constitucional 3 lá, então a gente já tem familiaridade, não é difícil para a gente não. Então, por esse motivo, como a gente teve essa questão do corona, de não poder fazer muito trabalho, porque os trabalhos eram para ser feitos e corrigidos dentro de sala, teve essa questão de tem aula ou não tem, acabou que eu tive que distribuir a maioria dos pontos da primeira prova, não os pontos de conceito, de forma diferente do que foi feito. Então, por a prova valer 25 pontos, eu tive que utilizar os pontos de trabalho, mais participação nas aulas, para poder completar os 25 pontos. Os 20 pontos de conceito nós vamos continuar fazendo. Trabalhos, participações, trabalhos de exercícios, trabalhos mesmo de jurisprudência, outras coisas. E vamos fazer os 20 pontos normalmente. Então, não foi afetado nada disso. Os 20 pontos de conceito, né, de participação, nós vamos continuar tendo com os trabalhos que nós vamos desenvolver daqui para frente. Então, sem mais delongas, vamos para as questões e eu vou explicar como é que eu fiz. No total foram 25 questões, claro, para vocês só tinha 10. Eu vou ler as questões e vou explicar.
As que eu coloquei de azul são a resposta certa. Certa ou errada de acordo com o que a questão estava pedindo, com o enunciado estava pedindo. E vocês vão notar que em todas as questões, eu coloquei lá em cima, no slide aula, que é onde vocês podem encontrar essa questão, onde ela poderia ser fundamentada. O que eu quero com isso? Demonstrar que a prova de vocês foi feita basicamente com aquilo que a gente aprendeu em sala de aula. Então, tudo que foi passado na sala de aula foi cobrado. Aula 2, aula 3, aula 4, aula 7, aula 8, em todas as aulas. Então, quem tem os slides, quem tem esse material guardado, que eu sempre mandei para vocês, basta conferir lá que vocês vão ter ciência do que foi passado e de como é que foi cobrado. Algumas até vou te falar com vocês, não foi fácil, mas assim, um pouquinho mais de atenção, que teve muita questão que foi feita realmente de forma até copiada mesmo, assim, a fundamentação estava idêntica ao que está no slide. Então vamos lá. Questão número 1, gente. Não tem número, eu sei que às vezes as alternativas estão diferentes do que foi lá no sistema, não sei como é que o sistema faz para sortear, mas de qualquer forma eu vou fazer do jeito que eu fiz e vou explicando as alternativas para cada um. Então vamos lá. Questão 1. De acordo com a Constituição Federal, no que diz respeito aos direitos e garantias fundamentais, assinale a alternativa correta, ou seja, uma alternativa correta, as outras todas estariam erradas. Vamos lá. Na linha A. Ao partido político sem representação no Congresso Nacional é assegurado o direito de impetrar mandado de segurança. A gente sabe, para impetrar mandado de segurança coletivo, tem que ser um partido político com representação no Congresso. Vou deixar a letra B por último. C. O mandado de injunção é garantido a todos que pretendam a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso. Na verdade, aí, o conceito estaria certo se estivesse falando sobre habeas data. Na verdade, esse conceito de habeas data e não de mandado de injunção. Letra D. No habeas data, a comprovação da prova da negativa e a omissão não serão consideradas condições essenciais de ajuizamento. Não, gente. É condição essencial de ajuizamento a comprovação da prova da negativa e a omissão. Ou a omissão. Por quê? Se você não tiver isso, como é que você vai comprovar que realmente houve a negativa? Para que serve o habeas data? É uma garantia em caso de descumprimento. Se a autoridade você não chegou a procurar a autoridade, se você não chegou a solicitar esse documento, ou essa retificação de dados, uma informação a seu respeito, como é que você vai ajuizar um habeas data sobre esse alongamento, sobre essa alegação, com esse fundamento, se você propriamente nem isso solicitou? Então, o erro está nessa questão aí, na palavra não. A linha E, a alternativa é: os direitos sociais individuais, incluídos na Constituição, devem ser considerados como rol exaustivo. Na verdade, o rol é exemplificativo, inclusive, quando a gente aprendeu isso, a gente sabe que nem todos os direitos sociais que constam do texto constitucional são da Constituição original. Então, ou seja, não são exaustivos, tanto que algumas emendas constitucionais incluíram outros direitos sociais e, por ser um rol exemplificativo, nada impede que novas emendas constitucionais incluam outros direitos sociais nesse artigo. Correto? E a linha B, que é a alternativa B, aos litigantes em processos judiciais ou administrativos e aos acusados em geral, são assegurados a garantia do contraditório e a ampla defesa. Esses dois princípios são princípios de direitos fundamentais e quem já é matéria inclusive do semestre anterior de vocês, então acho que ninguém teve muita dificuldade com essa questão. E para caso alguém não se recorde, não se lembra ou ficou com um pouco de dúvida, a resposta é só ir lá na aula 2, no slide 27, que vai lá, a gente fez explicação sobre esse princípio especificamente. Então, essa é a resposta da questão 1. Vamos lá, gente. Questão 2. Sobre os legitimados para a propositura de ações de controle de constitucionalidade, aí quando a gente fala de ações de controle de constitucionalidade, pode ser ADI, ADC, ADO, ADPF. Ação direta interventiva, a gente não cobrou em prova, então não teria por que preocupar com isso. Então, sobre os legitimados para propositura de ações de controle de constitucionalidade, em qual das alternativas é possível identificar somente legitimados universais? É aquele quadrinho que eu falei com vocês. Gente, por favor, decorem isso. Por que é importante? Porque esse quadro é essencial. Tem os 9 legitimados? Tem. Alguns são universais. O que é universal? Que pode
ajuizar qualquer demanda, independentemente da matéria, do conteúdo que estiver sendo questionado ou que estiver sendo pleiteado. E já os legitimados específicos são aqueles que dependem de uma pertinência temática para poder ser legitimado, para poder ajuizar essa ação. Nessas alternativas, fiz realmente com o propósito de confundir e saber realmente quem lembrava quais eram os legitimados universais, porque eu não quis inventar, colocar gente que não tinha nada a ver. Eu coloquei simplesmente uma mistura entre os legitimados universais e os legitimados especiais, para quem realmente soubesse qual deveria ser considerado legitimado especial e qual deveria ser legitimado universal. O fundamento dessa questão está no slide 22 da aula 7. Então vamos lá. Na linha A, o erro está na Confederação Sindical. A linha B, Governador do Distrito Federal. A linha D, Entidade de Classe de âmbito nacional. A linha E, Mesa da Assembleia de Minas Gerais ou Mesa da Assembleia Legislativa de algum estado ou do DF. Na linha C, Conselho Federal do OAB, Mesa da Câmara dos Deputados, PGR e a Mesa do Senado Federal são legitimados universais. Ou seja, qualquer uma das ações de controle de constitucionalidade, controle abstrato. Porque a gente sabe que o controle concreto, o controle difuso, qualquer pessoa, qualquer parte, qualquer pessoa que estiver envolvida no processo pode, naquele processo específico, questionar isso. Nesse caso de ações de controle de constitucionalidade, não. Aí são pessoas específicas, legitimadas do artigo 103. Slide 22, aula 7, explica isso, mas quem tiver na dúvida, só o artigo 103 da Constituição também pode fundamentar e pode entender essa questão melhor. Vamos lá, gente. Questão 3. Aqui, assinale a alternativa incorreta. Vocês veem que eu coloquei, podem ver aí que eu coloquei a alternativa incorreta em vermelho. Justamente eu coloquei tudo que está errado, colocar em vermelho. Azul, que é a resposta correta. E o que foi em verde, uma coisa que fundamenta o que seria o certo na questão. Então vamos lá. Assinale a alternativa incorreta de acordo com as previsões da Constituição Federal. A letra A está certa. Quer dizer, está errada por causa desse finalzinho aqui. Vamos passar para as outras. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Concede habeas corpus. Certo, nenhum erro nessa alternativa. A linha C. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Concede mandado de injunção, também não tem dificuldade quanto a isso. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. A gente sabe que o mandado de segurança não está cobrando aí, mas é uma ação residual, vou recordar isso. Por quê? Quando não couber habeas corpus ou habeas data, residualmente cabe um mandado de segurança. Quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Beleza. Essa pessoa jurídica pode ser tanto pública quanto privada, por isso que eu não quis especificar. Se alguém for com dúvida, não, é agente de pessoa jurídica? Não explicou? É pública ou privada. Isso aí, vocês podem ver que prova, muitas vezes acontecer isso nas provas de vocês. Agente de pessoa jurídica. Ah, professor, mas eu não entendi qual que era. Isso é tipo um treinamento para a prova mesmo, OAB e esse tipo de prova que vocês vão ter para frente. Não esperem que as provas, principalmente de concurso, contenham tudo mastigado. Eles dão a entender o seguinte: se está falando de agente de pessoa jurídica, se não especificou, é pessoa jurídica de direito público ou privado. Nesse caso, que seria direito privado, no exercício de atribuições do poder público. Se fosse pessoa jurídica de direito público, seria considerada autoridade pública. Então, a alternativa D, correta. Na ação popular, a decisão favorável determinará a invalidade do ato impugnado, bem como a condenação dos responsáveis e beneficiários. A gente sabe que a ação popular é o que a gente chama de ação mandamental. Ela contém uma ordem na sua decisão final, ou seja, na sua sentença. No processo que é movido de uma ação popular, na sentença, o que o juiz vai fazer? Olha, teve um erro, teve uma irregularidade, teve um prejuízo para o erário, o que vai ser feito? Essa ação invalida aquele ato, ou seja, ela volta para a situação anterior e um eventual prejuízo sofrido pela administração pública deve ser ressarcido, ou seja, é condenado os responsáveis e beneficiários, tanto no erro cometido, quanto também na
no ressarcimento ao erário, aos cofres públicos, daquele valor que provavelmente foi violado de alguma forma, tanto que o ato foi questionado e foi impugnado. A resposta correta, que na verdade não é correta, é incorreta, é a letra A, por quê? Conceder-se a habeas data, beleza, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. Ok. Constante de registros ou banco de dados de entidades governamentais. Sim. De caráter público ou de entidades privadas. Aí que está o erro. Por que de entidades privadas? Vamos colocar na prática. Imagina que eu tinha uma conta no Banco Bradesco, deixei um débito lá e encerrei a conta. Ou se não, paguei o mínimo. A conta era de 50 mil, está devendo 50 mil do empréstimo que eu peguei. Aí tem aquela estratégia que as pessoas sabem. Vou deixar o tempo passar, o nome vai sujar, espera, o tempo passa, o tempo vai passando. Lá na frente você consegue um acordo com um valor muito mais baixo. Só que aquele débito principal ficou lá para o Banco Bradesco. Então o Banco Bradesco pode lançar nos seus cadastros internos uma informação assim, olha, não empreste dinheiro para o Bruno, porque o Bruno, apesar de eu ter voltado a ter o nome limpo, já deixou um prejuízo aqui para a gente. Então para a gente evitar esse tipo de coisa, cuidado na hora de emprestar dinheiro para o Bruno. Isso é uma entidade privada. Então se ela tem algum dado, conhecimento de informações relativas à minha pessoa, mas num cadastro privado, que é de utilização interna e no cadastro privado, eu não tenho como utilizar o habeas data, porque é uma informação privada. Não é um órgão público, não é um banco de entidade governamental. Ou mesmo não é uma entidade particular de caráter público, que é o caso do Serasa, que é uma entidade particular, mas que faz o papel de um órgão público. Então, nesse caso, caberia. Mas por se tratar de uma entidade privada, não há cabimento, ajuizamento de um habeas data, não. Então, por isso foi a alternativa incorreta. Questão 4. No que concerne aos direitos sociais coletivos, a gente sabe, tem os direitos sociais individuais e os coletivos, previstos na Constituição. Todas as alternativas abaixo estão corretas. Então são 4 alternativas corretas, exceto. A fundação de sindicato independe de autorização estatal? Sim. O que ela depende? De registro do Ministério do Trabalho e Emprego. Mas autorização estatal, não. O Estado não pode falar, vocês vão fundar o sindicato ou vocês não vão. Ele simplesmente fala assim, para evitar multiplicidade de sindicatos, para poder organizar, você deve registrar esse sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego. Beleza, mas isso não significa autorização, por isso que independe de autorização. Se a questão falar assim, a fundação de sindicato independe de registro no Ministério do Trabalho e Emprego, estava errado. Mas como a fundação de sindicato independe de autorização estatal, tá certo, não é essa a resposta que a gente precisa. B. O princípio da unicidade sindical prevê um sindicato por categoria dentro da mesma base territorial. Conceito de direito de trabalho coletivo, a gente aprende aqui, vocês vão rever isso no direito de trabalho coletivo. Por quê? Princípio da unicidade sindical. Para evitar multiplicidade de sindicatos que tratariam das mesmas pessoas, das mesmas matérias, dos mesmos interesses, foi criado esse instituto. Falou, olha, sindicatos metalúrgicos em Belo Horizonte, ok, é um para os funcionários de metalurgia, um para os donos de empresa. Funcionário de padaria, um para os funcionários de padaria, um para os donos de padaria. Funcionário para o dono de bar, um para o dono de bar, outro para os funcionários de bar. Hospital, e qualquer profissão, qualquer categoria que vocês prestarem atenção, verificarem, vão saber que existe um sindicato pelo lado patronal, um sindicato pelo lado dos empregados para aquela categoria, naquela localidade. Então, isso é tranquilo. C. É garantida ao trabalhador a liberdade de inscrição sindical. Sim, liberdade de associação é um direito fundamental, um direito individual, que você quiser se inscrever, você pode. Se você falar assim, não quero mais, também não é obrigado. Aí se eu quiser entrar e sair, da mesma forma, liberdade de inscrição, liberdade de associação. Quer entrar para o sindicato, aderir, sim. Quer sair, é direito do trabalhador. Vamos para E, depois a gente volta para D. Nas negociações coletivas de trabalho, a participação do sindicato deverá ser considerada obrigatória. Sim, é obrigatório. O papel do sindicato é justamente garantir que a voz do trabalhador seja ouvida e, por outro lado, a voz do empregador também seja ouvida. Para evitar multiplicidade de pessoas, utiliza-se o sindicato para poder garantir, principalmente do lado dos empregados, que seria o lado mais fraco na negociação, a participação do sindicato ela se torna essencial. Ela faz com que
os trabalhadores possam ser ouvidos, porque eles não são ouvidos de forma unilateral, de forma individual. Unilateral não, falei bobagem. Eles não são ouvidos de forma individual, mas sim de forma coletiva. Por quê? O sindicato, que representa todos os trabalhadores daquela categoria, ele fala em nome de todos eles, mesmo aqueles que não são associados. Fala, eu estou falando em nome de todos os funcionários, mesmo aqueles que não estão associados, eventuais direitos, eventuais benefícios que eu conseguir vão valer para toda a categoria. Então, por isso que a letra E está correta. Letra D. O atendimento das necessidades mínimas da comunidade referentes aos serviços considerados essenciais deverá ser atendido nas hipóteses de greve. Eu acho que alguém pode ter questionado, confundido, falou, professor, será que essa questão também não estaria certa? Olha lá em cima que eu coloquei. Direitos sociais coletivos previstos na Constituição. A Constituição, no artigo 9º, fala do direito de greve. Só que definir o que é o serviço considerado essencial, definir necessidade mínima da comunidade, isso vai ser definido em lei. Não existe lei. A gente já estudou mandado de injunção, que não existe lei. O mandado de injunção é válido enquanto não se tem uma lei própria para greve. Então, como não há na Constituição, no direito social coletivo, essa questão de serviço considerado essencial, nem mesmo necessidade mínima da comunidade, isso não é previsto na Constituição. Então, por isso, o atendimento das necessidades mínimas da comunidade referentes aos serviços considerados essenciais deverá ser atendido nas hipóteses de greve. Essa aqui é a resposta errada. Professor, não entendi, fiquei com dúvida. Slide 34 da aula 2 a gente explica isso melhor. Correto? Vou passar para a próxima aqui. Questão 5, questão de nacionalidade. Poderia ter utilizado essas questões de nacionalidade? Por que eu quis fazer isso? Porque muito provavelmente, não, certamente vocês vão ter essa matéria lá para frente, que é direito internacional privado e direito internacional público. E o que é o detalhe? São questões, quando vocês, eventualmente, alguém tiver uma curiosidade, aproveitando esse período que está parado, e quem estiver parado dentro de casa, você vai dar uma olhada nessas questões, nessa prova do OAB que todo mundo fala. Deixa eu dar uma olhada. Vocês vão ver que sempre, não estou dizendo em todas, mas a grande maioria das provas da OAB, na primeira fase, nas questões de direito internacional, sempre tem uma questão de brasileiro naturalizado, de extradição, crime cometido por naturalizado, brasileiro nato, cargo privativo de brasileiro, sempre tem uma questão nesse sentido. Então eu quis colocar algumas questões, não sei, alguém foi sorteado, alguns devem ter sido sorteados com essas questões, mas quem não foi, vale a pena ficar atento, porque é questão que realmente cai no OAB. Então vamos lá. Joaquim Manuel, português naturalizado brasileiro, é condenado em Portugal, ou seja, ele é um português, nasceu em Portugal, naturalizou brasileiro, e foi condenado lá em Portugal, pelo crime de tráfico internacional de drogas ocorridos depois de sua naturalização. Presta atenção, eu tinha até que ter colocado alguma marcação aqui específica no depois, justamente para poder confundir. O depois foi feito para confundir. Após o trânsito em julgado do processo, professor, mas você nunca explicou o que é trânsito em julgado? Eu não sei o que é isso, não era obrigado a saber. Eu até já falei isso algumas vezes na sala, mas para evitar qualquer tipo de questionamento, eu coloquei assim, não cabe mais qualquer recurso, ou seja, um processo que não cabe mais qualquer recurso. Portugal solicita extradição, ou seja, que é uma cooperação para que aquele que foi condenado lá em Portugal e está no Brasil seja preso e, na verdade, seja detido e remetido para Portugal para que lá possa cumprir a pena do crime ao qual ele foi condenado e não cabe mais recurso. Então, ou seja, se coubesse mais recurso, não seria o caso. Então, o Brasil ia falar, olha, você nem terminou de julgar, deixa o cara aqui. Não, aconteceu o trânsito julgado, ou seja, não cabe mais recurso. Então, Portugal solicitou a extradição para que o condenado pudesse iniciar o cumprimento da pena naquele país. Aí vamos lá. Nessa hipótese, o que o Brasil deverá fazer? Nesse caso, a questão se baseava muito em três situações que vocês tinham que saber. Primeiro, o brasileiro nato nunca será extraditado, em qualquer hipótese. Brasileiro nato. A única hipótese do brasileiro nato ser extraditado... Ah, mas você acabou de falar que não tem nenhuma hipótese. Realmente é o que a Constituição fala. A hipótese, se você quiser assim, então me prova que existe uma possibilidade do brasileiro nato ser extraditado. Fala, posso? Vou arrumar uma aqui. O brasileiro é nato, eu nasci no Brasil, nasci em Belo Horizonte, mudo para os Estados Unidos, me naturalizo norte-americano, abro mão da minha nacionalidade brasileira, não fico com dupla nacionalidade não, eu abdico da minha nacionalidade brasileira, cometo um crime nos Estados Unidos,
volto para o Brasil. Os Estados Unidos pedem extradição, eu falo assim, não, eu sou brasileiro nato. Eles falam, não, você era brasileiro nato. Você perdeu essa condição quando você abdicou da sua nacionalidade. Então seria a única hipótese remota de se aceitar, que também ficou meio mal contado essa história. Mas é a única hipótese que existe de um brasileiro nato, quer dizer, de um ex-brasileiro nato ser extraditado. Então a regra, brasileiro nato, nunca. Ah, pode cair em prova? Pode, é questão para acertar. Nunca o brasileiro nato vai ser extraditado. Segunda questão, crime naturalizado. O brasileiro naturalizado, quer dizer, a pessoa que se naturaliza brasileiro, ela consegue ter a mesma regra de brasileiro nato. Só que tem duas exceções, aí que pegava a questão. Primeira exceção, crimes cometidos antes da naturalização. Então o cara cometeu um crime antes, a pessoa cometeu um crime antes, veio para o Brasil, morou, fez família, ficou morando aqui durante vários anos, cumpriu os requisitos legais e conseguiu se tornar brasileiro. Ponto, naturalizado. Ele vai conseguir essa garantia que o brasileiro nato tem. Só que se o crime foi cometido antes da naturalização, essa regra não vale para ele. Beleza. E o crime de tráfico internacional de drogas, que é a segunda exceção. Mesmo naturalizado ou antes de se naturalizar, ele pode ser extraditado. Então, qual que é a questão aqui? Joaquim Manuel é condenado pelo crime depois da naturalização, ou seja, ele veio para o Brasil, naturalizou e foi passar umas férias lá, levou droga para lá, não sei, ou foi passar umas férias na Espanha, voltou carregando droga para Portugal, foi preso e depois conseguiu fugir para cá. A história seria mais ou menos essa. Nessa hipótese, o que aconteceria? Ele tem que ser extraditado. Por quê? É um crime de tráfico internacional de drogas. Primeiro, ele é português naturalizado brasileiro. Então, existem essas duas exceções. Se fosse brasileiro nato, mesmo tendo cometido o crime, não seria extraditado. Não, não é. Então, segunda regra. É naturalizado? Pode, mas somente em duas hipóteses. Quais hipóteses? Se o crime foi antes da naturalização, foi depois da naturalização. Então o único crime que ele pode ser extraditado se for crime de tráfico internacional de drogas. E foi justamente o caso previsto nessa questão. Então nem preciso ler essas hipóteses, não aqui estão para vocês na letra A o erro, na letra B o erro, na letra C o erro, na letra E o erro. Porque eu já expliquei a questão toda, vamos passar direto para a questão correta. Qual que é? A alternativa D. Nessa hipótese, o Brasil deverá promover a extradição, pois tratando de condenação por crime de envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes, o brasileiro naturalizado poderá ser extraditado a qualquer tempo. Então, essa é a questão. Qualquer dúvida, está lá o fundamento, slide 41 da aula 2. Gente, como é que eu vou saber, professor, que é o slide 41 e 40? Eu fiz a questão seguinte, como sempre eu coloco a capa da aula, assim, direito constitucional, aquele é o 1, se você for olhar na hora que vocês forem abrir o PowerPoint, do lado esquerdo normalmente consta o número dos PowerPoints, para quem abrir, pelo menos aqui no meu computador é assim, você consta isso e consegue verificar o que aconteceu e consegue ver a numeração toda. Vamos lá, gente, outra questão de nacionalidade, só que nesse caso aqui é o caso de cargo privativo e de questão de brasileiro nato ou naturalizado. José das Couves, nascido em Portugal, ou seja, não é brasileiro a princípio, pela informação. Filho de pai português, e de mãe brasileira, aí gera dúvida. Peraí, ele é português, mas nascido de mãe brasileira? O que a mãe dele está fazendo lá? Estava morando lá? À toa? Não. Estava prestando serviço na qualidade de assessora consular no Consulado do Brasil em Berlim. O que tem a ver? Está prestando serviço lá ou aqui? Ela estava no exterior prestando serviços para o Brasil. Mas você falou aqui que ela estava em Berlim, que ela estava fazendo em Portugal. Não interessa. Ela pode ter ido a Portugal passar uns dias, não interessa. Ela estava, ou prestar um serviço de final de semana, que seja. Ela estava no exterior a mando da República Federativa do Brasil. Então ela era a pessoa que estava prestando serviço para o Brasil. Você vai registrado no consulado, ou seja, você vai no consulado brasileiro, registra aquela criança que nasceu naquele país e após atingir a maioridade decide residir em Belo Horizonte, Minas Gerais. Beleza, ou seja, é brasileiro nato. Não é pelo jus soli, ou seja, não tem um requisito de ter nascido no solo brasileiro, mas tem o requisito do jus sanguíneo, ou seja, é filho de brasileiro, registrado como brasileiro e veio a morar no Brasil. Ponto. José das Couves é aprovado no concurso para o Instituto Rio Branco. É o instituto que cuida da questão da carreira diplomática.
Nessa situação, em virtude das questões atinentes à nacionalidade, responda. Letra A. José das Couves não poderá assumir o cargo, pois é um cargo privativo de brasileiro nato. Realmente é um cargo de brasileiro nato, mas ele é brasileiro, então essa questão estaria errada. No rol dos cargos privativos, o português equiparado poderá ocupar os cargos privativos de brasileiro nato, desde que haja reciprocidade com os brasileiros em Portugal. A gente viu também, não é possível essa opção de brasileiro, de português equiparado, exercer cargo de brasileiro nato. Letra C. A carreira diplomática não está linkada entre os cargos privativos de brasileiros natos. Está errada. Vale a pena de sempre recordar, a questão que cai muito em prova, quais são os cargos privativos de brasileiro nato. São 5 da linha sucessória. Presidente, vice, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro supremo, Forças Armadas e ministro da Defesa e carreira diplomática. São esses casos, são essas hipóteses aqui. 7 ou 8. Acho que eu acabei colocando uma a mais, mas vou olhando aqui no outro que eu já falo. Mas eu acho que são 7 ou 8. Mas interessa o artigo 13 da Constituição. Vou até colocar aqui no computador aqui enquanto isso. Beleza. Letra D, a linha D. José das Couves poderá assumir o cargo, pois é brasileiro nato, tendo em vista que sua mãe era brasileira e estava saindo da República Federativa do Brasil. Exatamente. Essa é a alternativa correta. Deixa eu ver. Presidente, vice, presidente do Senado, ministro supremo, da carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e de ministro da Defesa. Exatamente. Tá. E a linha E. José das Couves somente poderá assumir o cargo se renunciar aos direitos relacionados à sua nacionalidade portuguesa. Não existe preocupação quanto a isso, porque o cidadão que tiver dupla nacionalidade pode exercer o cargo de diplomata, não existe qualquer óbice quanto a isso, não. Questão 7. Calvin Klein, norte-americano, resolve passar umas férias no Brasil. Enquanto está passeando pela Lagoa da Pampulha, é abordado por um delegado da Polícia Civil que ameaça efetuar a prisão sob o fundamento que estrangeiros não podem caminhar acompanhados em área turística e que tal conduta é considerada crime no Brasil. Não sei que crime é esse, eu criei essa questão, depois eu fiquei pensando que tipo de crime que eu estaria inventando, não sei qual que é esse, mas que seja. Diante da situação, isso não afetou nada a questão, não era só para dar um exemplo mesmo sobre os destinatários dos direitos fundamentais e de qual garantia constitucional seria aplicada nesse caso. Então vamos lá. Diante dessa situação, assinale a alternativa correta. Então beleza, então 4 questões erradas e uma questão que estaria correta. A linha A. Calvin Klein deverá contratar um advogado para ajuizar mandado de segurança em virtude de uma ilegalidade praticada por uma autoridade pública. Na verdade, por ameaçar efetuar a prisão, ele está diante de um caso de um habeas corpus preventivo. Você está cerceando o direito de ir e vir, a liberdade dele. Então, se você ameaça efetuar a prisão de uma pessoa e, nesse caso, está havendo uma ilegalidade, você tem o seu direito de pleitear um habeas corpus, a libertação do corpo. Você não pode se submeter a uma regra que não existe e que você estaria prejudicado por ela. Então, não seria o caso de mandado de segurança. B. Calvin Klein não é cidadão brasileiro, por isso não poderá ser considerado destinatário dos direitos fundamentais estabelecidos na Constituição de 88. A gente viu quem é destinatário dos direitos fundamentais? Brasileiro, estrangeiro, apátrida, que é aquele que não tem pátria, seja tanto estrangeiro que mora aqui de forma definitiva, seja quem esteja passeando no Brasil, todos eles são destinatários dos direitos fundamentais. Por quê? Os direitos fundamentais, nesse caso, não são só dos brasileiros, são direitos universais. Então, ou seja, a mesma garantia que o brasileiro tem quando está passeando no exterior de não sofrer uma prisão ilegal ou abusiva, o estrangeiro também o tem quando vem passear aqui no Brasil. Então não necessita, senão seria muito complicado. Você vai para o Japão, uma autoridade resolve por uma regra que ele inventa te prender, você não tem nada que fazer porque você não é japonês. Então os mesmos direitos que são garantidos aos brasileiros no exterior são garantidos aos estrangeiros que vêm aqui no Brasil, nessa questão de direitos fundamentais. Alternativa D. Não poderá ser impetrado, tendo em vista que o delegado ajude dentro de sua competência, não se enquadrar em legalidade ou abuso de poder. A gente viu, o crime não existe. Mesmo o delegado tendo agindo dentro da sua competência, não agindo, sempre é cabível habeas corpus. Se o juiz vai julgar procedente, se ele vai conceder
a ordem, a liberação, é outra história. Isso aqui não é processo ainda. A gente está começando a aprender habeas corpus, para a gente começar a aprender processo. A possibilidade de impetrar um habeas corpus é ilimitada. Você impetrou. Se o juiz vai conceder a ordem, se o juiz vai garantir isso, aí é outra história e não é o caso aqui, não foi o que foi perguntado na questão. A alternativa é: não poderá ser impetrado habeas corpus, visto que não existe a modalidade preventiva. A gente acabou de falar que existe, mas tão somente repressiva, devendo ser comprovado o abuso e a legalidade que afetam o direito à locomoção. Não só a gente sabe que existe, que a gente sabe também que na modalidade preventiva é obrigação você provar que aquela situação está acontecendo, que realmente está tendo uma ameaça, ou que está sendo comprovado um abuso. Você tem que provar, porque tipo assim, olha, eu acho que o ministro da Justiça está querendo me prender, baseado em que eu acho? Não, ele está querendo te prender baseado em quê? Você tem um fato certo, determinado, explique isso. Aí você vai impetrar o habeas corpus. E a letra C, o remédio constitucional cabível é o habeas corpus. A gente sabe. Será gratuito? Sim. Poderá ser impetrado por Calvin Klein, nós necessitamos da contratação de um advogado? Sim, porque no habeas corpus aqui a gente gosta de dar o exemplo. Existem situações que a pessoa está presa ela com o próprio papel de pau, ela fala assim: por favor, estou preso ilegalmente, me solte aqui. Isso é um habeas corpus. E o juiz é obrigado, a autoridade judicial é obrigada a analisar o caso e, vendo a possibilidade de ilegalidade ou abuso de autoridade, ela conceder a ordem para poder liberar aquela pessoa. Beleza? Questão 8. Assinale a opção correta com referência aos direitos e garantias fundamentais e às ações constitucionais. Vamos passar da B, as questões são maiores. Vamos passar da B e a gente volta na A depois. A legitimidade passiva no mandado de injunção será sempre do órgão ou entidade estatal encarregada de regulamentação de direitos previstos na Constituição. Beleza. Mandado de injunção é aquela falta de norma que impede a pessoa de exercer seus direitos de soberania, de liberdade. Nesse sentido, é incabível a impetração de mandado de injunção contra o presidente da República. Pois é. Isso aqui, gente, eu sei que você já aprendeu esse semestre passado, eu quis fazer uma questão um pouquinho mais difícil para ver até o quanto vocês estavam cientes disso. Porque a gente sabe que tem normas que são de competência do Poder Judiciário, tem normas que são criadas da competência do Poder Legislativo e tem normas que são de competência do Poder Executivo. Ou seja, se uma norma deve ser criada pelo Presidente da República, se uma norma deve ser criada pelo Governador do Estado, se uma norma deve ser criada pelo Prefeito, a gente vê várias vezes o Prefeito de Belo Horizonte apresentando um projeto de lei. Se ele não apresenta aquele projeto de lei que é da sua competência, como é que eu não vou poder impetrar um mandado de injunção contra ele? Como é que ele não pode ser o réu, ou seja, a legitimidade passiva, se ele é a pessoa responsável por apresentar aquele projeto de lei? Então, nesse caso, é incabível a impetração de mandado de injunção contra o presidente? Não. Se o projeto de lei, no caso, for de competência do presidente da República, ele é o sujeito passivo daquele mandado de injunção. Letra C. No âmbito da ação popular, poderão ser considerados autores os cidadãos brasileiros, sejam nascidos ou naturalizados, os portugueses, as pessoas jurídicas do Ministério Público. Pessoa jurídica não pode ser autora de ação popular. Certo? Vamos lá. A gente viu isso lá, não é passivo, tem que ser cidadão para poder impetrar ajuizar a ação popular. Letra D. A legitimidade para impetrar habeas corpus pertence à pessoa natural, nacional, estrangeiro ou apátrida, a gente já viu isso na questão do Calvin Klein lá, e até mesmo a pessoa jurídica afetada por qualquer medida que restringe ou ameaça restringir a sua liberdade de locomoção. A pessoa jurídica não tem como ficar presa. Igual eu falei assim, eu vou impetrar um habeas corpus para a Facisa, é diferente da Facisa impetrar um habeas corpus em meu favor. É diferente. Nesse caso aqui, a legitimidade para impetrar seria de quem é a parte que tem o seu direito ameaçado. Nesse caso, não tem como a pessoa jurídica ser afetada por isso. Então, por isso que essa questão está errada. Letra E. O habeas data é ação de natureza mandamental que se destina a assegurar o conhecimento de informações pessoais, igual a gente sempre repito. A habeas data não é remédio da fofoca. Então, isso aqui está certo. Informações pessoais, constantes de registro de banco de dados governamentais ou de caráter público, beleza. Mas que não dá em si a retificação de dados errôneos deles constantes
O habeas data é não só para você saber, ou como também para você solicitar retificação se você não quiser fazer de outra forma. O próprio conceito de habeas data já diz isso. Então, está errado. A linha A. Mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por organização sindical, entidade de classe ou associação. Aqui, viu o detalhe. Associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano. Ou seja, tem uma questão mais para frente que a gente fala isso. Alguns alunos tiveram essa questão. Que a gente perguntava. A associação constituída há mais de 1 ano. Há 2 anos, há menos de 1 ano, esse tipo de coisa. Quando eu vi menos de 1 ano, eu falei, não, pelo menos 1 ano. Defesa dos interesses de seus membros associados, também por partido político. Partido político desde que representante no Congresso Nacional. E partido político sem representante no Congresso, pode? Não. Associação legalmente constituída que não esteja em funcionamento há pelo menos 1 ano, pode? Não. Então a gente sabe disso. Pois também possui representação para defesa dos direitos de categorias sociais em particular. Correto. Sua complementação dessa questão. Questão 9. A respeito do controle de constitucionalidade. É a questão que eu falei com vocês, que era a matéria mais difícil. Qualquer questão, mesmo fácil, eu pelo menos entendo que seria uma questão difícil. Não pesei muito na mão, tentei fazer de uma forma que vocês compreendessem o conteúdo de controle de constitucionalidade. É uma matéria importantíssima, que vai valer para a vida inteira de vocês, vida profissional inteira de vocês. Então, por favor, estudem, aprendam, reflitam sobre o tema. Se quiser, a gente volta e faz uma revisão sobre isso. É importantíssimo vocês aprenderem controle de constitucionalidade. Vamos lá. A respeito do controle de constitucionalidade, assinale a opção incorreta, ou seja, 4 estariam certos e 1 estaria errada. ADI, ação direta de constitucionalidade, tem como objeto a aferição da validade de lei ou normativa federal ou estadual, beleza. Editados posteriormente à promulgação da Constituição. Sim, se fossem editados anteriormente, não poderia ser o caso de ADI, porque seria o caso de recepção ou não, o caso da Constituição. Na nova Constituição, recepcionar, aceitar essa nova lei ou ele simplesmente não aceitar essa nova lei. No caso, posteriormente, está certinho. Uma decisão no âmbito de ADO, ação direta de constitucionalidade por omissão, o STF, ao declarar inconstitucionalidade da omissão legislativa ou administrativa, ou seja, a falta de uma lei, não poderá, em respeito ao princípio da separação de poderes, editar a norma regulamentadora. Exatamente, é o que a gente falou, que a ADO, infelizmente, ela não tem muito efeito prático. Por quê? O que o STF, quando decide, ele faz? Ele simplesmente fala assim, poder legislativo ou poder executivo, quem for responsável pela lei, você faça a lei. E se não fizer? O princípio da separação dos poderes não garante, não permite que o Supremo faça o papel de legislador e crie uma norma naquela situação. A gente aprendeu também que, qual a diferença de mandado de injunção para ADO mesmo? Mandado de injunção, caso concreto. ADO, ação abstrata. Letra D. No que tange ao ajuizamento de ADC, ação declaratória de constitucionalidade, um dos requisitos é a existência de multiplicidade de processos, não podendo ser considerada a divergência doutrinária como um único fundamento. Exatamente, é o que a gente fala. Se você não tiver um número considerável de processos que faz com que a questão se é constitucionalidade ou não está sendo questionada, mas um doutrinador entende A, o outro doutrinador entende B. Divergência doutrinária serve como fundamento, mas não pode ser o único fundamento. Você pode falar assim, olha, inclusive nessa DC aqui nós estamos batendo aqui porque os juízes do Rio Grande do Sul estão seguindo o autor tal que fala isso. Já os juízes em Minas Gerais e o tribunal entendem que o doutrinador B, que é daqui de Minas, que é o melhor, e por isso eles entendem que a lei é inconstitucional. Então, para garantir a constitucionalidade da lei, a DC, ela vai ser somente no caso de... Quer dizer, um dos requisitos vai ser a multiplicidade de processos. Posso ADC com fundamento em divergência doutrinária? Se esse for um dos fundamentos, sim. Se esse for o único fundamento, não. Letra E. Decisões definitivas de mérito produzem o efeito contra todos, é o erga omnes, e efeito vinculante. Efeito vinculante contra quem? Que não atingirá tão somente o próprio STF ou o Poder Legislativo. Por quê? O próprio STF, que ele pode, se for o caso, ele pode rever sua própria decisão, e o Poder Legislativo, por causa do princípio da separação dos poderes. Está lá na letra B. Beleza, ou seja, na letra B e na letra E você encontraria a resposta que estariam 2 opções como certas. Letra C, não é cabível o ajuizamento de ADI perante o STF,
para impugnar ato normativo editado pelo DF no exercício da competência que a Constituição Federal tem reservado aos Estados. Errado por quê? A gente sabe que a competência do Distrito Federal, ele tem competência tanto de Estado quanto competência de município. Como a ADI é cabível somente para normas federais ou estaduais, ele pode, na competência das suas normas de competência estadual, ele pode sim ajuizar a ADI perante o STF. E se for uma lei de competência municipal, ele poderia ajuizar? Não. Vocês ainda vão aprender em tributário, mas é bom interessante vocês aprenderem isso. Eles têm dois tributos, que são dois impostos, que são muito conhecidos. O ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. É o que você paga quando você faz compra, toda compra que você fizer, você vai lá, o ICMS, que é devido ao Estado. Por outro lado, todo mundo aí, muito provavelmente mora em casa, um apartamento, e na cidade, né? E quem mora na cidade paga um imposto chamado IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano. O IPTU é de competência municipal, o ICMS é de competência estadual. Caberia, aí a gente vê, em Minas Gerais, ICMS cabe a Minas, IPTU cabe a Belo Horizonte, beleza. ICMS cabe ao estado do Espírito Santo, o IPTU cabe à cidade de Vitória, beleza. Distrito Federal, a quem cabe o ICMS? Ao Distrito Federal. E a quem cabe o IPTU? Ao Distrito Federal. Então, ou seja, ele tem competência para legislar tanto quanto legislação municipal, quanto legislação estadual. Então, nesse caso, tudo que o DF fizer que for de competência estadual, cabe a ADI, porque cabe lei estadual ou federal, ou lei ou ato normativo estadual ou federal. Tudo que o DF fizer que for municipal, não cabe a ADI, cabe a DPF, porque a gente aprendeu lá também que tudo que for falar de lei municipal, cabe a DPF. A gente vai ter uma questão mais para frente que fala sobre o tema até. Nem sabia, mas era 10. Aí, ó. Em relação à DPF, a arguição de descumprimento de preceitos fundamentais, qual dos afirmativos abaixo está incorreta? A decisão proferida tem eficácia contra todos os efeitos ex tunc e vinculante, relativamente aos demais órgãos do poder público, ou seja, aos demais órgãos do poder público, correto. Efeitos ex tunc, ou seja, retroagem desde o início daquele ato? Sim. Tem eficácia contra todos? Tem. Vincula todo mundo? Sim. Quem que não fica vinculado? O Poder Legislativo, por causa do princípio da separação dos poderes, e o Supremo Tribunal Federal, em virtude da possibilidade dele ser o guardião da Constituição, ele poder mudar o entendimento dele. B. Poderá ser concedida medida liminar? Sim. O que é medida liminar mesmo? É antecipar os efeitos que você teria na decisão final, já de início, por causa da urgência da medida. Por decisão da maioria absoluta dos julgadores? Sim, maioria simples, como a gente já lembrou isso. No STF são 11 ministros, maioria absoluta é a maioria 6 ministros, desde que presentes pelo menos 8 ministros, ou seja, 8 ministros é o quórum de instalação, de julgamento, e 6 ministros é o quórum de votação. E se for o caso, a gente já viu uma situação, eu expliquei isso na sala, foi um caso que só tinham 8 ministros lá no dia lá. Quantos ministros precisariam? 6? Não, 5 contra 3 da maioria absoluta dos julgadores, desde que presentes pelo menos 8 ministros. Então, sempre 8 ministros, lá são 11. Só tiveram 8 no dia. Pode julgar? Pode. Pode dar liminar? Pode. Como é que a gente faz? Tem que ter maioria, 5 a 3, 6 a 2 ou 7 a 1, nesse caso. Se forem 9, se forem 10, 11, a mesma coisa. E se no dia de julgar só tiverem 7 ministros e os 7 quiserem conceder liminar? Pode? Não, porque tem pelo menos 8 ministros presentes para poder fazer o julgamento. Os 7 ministros, no caso concreto, os 7 ministros julgariam e esperariam uma próxima sessão para que um 8º ministro julgasse e aí sim a liminar pudesse ser concedida naquela situação. A DPF tem um condão de ser utilizado para solucionar controvérsia relevante sobre a legitimidade do direito originário pré-constitucional em face da nova Constituição. É o que a gente fala. Como a ADI só serve para norma posterior à Constituição, a DPF foi criada com o objetivo de direito ordinário pré-constitucional, ou seja, é a lei que já existia antes que a Constituição nova viesse a exercer. Ou seja, a Constituição foi criada em 88.
tudo aquilo que foi criado anteriormente, como é que era a vida anterior? Não existia lei? Não existia outra Constituição? Então, como é que a gente faz com esse direito ordinário, ou seja, essa legislação comum pré-constitucional? Essa legislação vai continuar válida? Vai, não. Ou não vai? Então, para isso que serve a DPF. Os legitimados para a propositura da DPF são os mesmos legitimados para a propositura da I e da DC. É o artigo 103, a gente já sabe disso. É possível o controle de constitucionalidade do direito estadual ou do direito municipal no processo de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Acabamos de ver, vou só voltar para vocês verem. Questão a letra C. Desculpa, a letra A. A ADI tem como objeto a aferição da validade do ato federal ou estadual, ou seja, federal, estadual, ADI, municipal, ADPF. Então o erro aqui está no direito estadual, que não caberia a DPF, mas sim a ADI. Então por isso que a questão está errada. Questão 11, gente. No que concerne aos modelos de controle de constitucionalidade e seus efeitos, pode-se afirmar que, no controle considerado misto, o controle de constitucionalidade é realizado pelo Poder Judiciário. E até errado, porque ele é pelo Poder Judiciário e também pelo Poder Executivo naquela questão do veto político. O veto jurídico do Presidente da República. Seja pelo órgão de cúpula ou por qualquer juiz ou tribunal. Apesar de ser um modelo mais completo, o Brasil não adotou essa modalidade de controle de constitucionalidade. Não, o Brasil adotou sim, justamente que existe o controle de constitucionalidade judicial, que ele pode ser tanto abstrato quanto concentrado, e também o controle político, que é o controle exercido pelo Presidente da República ou pelo chefe do Estado, no caso do governador do Estado, ou até mesmo pelo prefeito, que entende que aquele projeto de lei vai ser considerado inconstitucional, então ele veta aquela lei ou aquele enunciado, ou aquele artigo, aquela linha, baseado na ideia que aquela lei ou aquele artigo vai ser contrário à Constituição. Então, por isso ele já veta de uma vez. Então é o caso. Letra C. No controle concentrado, o juiz poderá deixar de aplicar uma lei aos casos concretos quando a considerar constitucional. O controle concentrado não é o caso concreto. O controle concentrado julga em abstrato. Então, está ao contrário essa situação aqui. Dentre as hipóteses que podem ser impugnadas por mediação de constitucionalidade, encontra as espécies normativas do artigo 59, certinho. Bem como os decretos autônomos, certinho. Os tratados internacionais, certinho. E as normas constitucionais originárias. Pessoas, essa questão estava muito difícil. Eu não lembro o que é decreto autônomo. Eu não tinha acesso ao artigo 59. Sim, mas na primeira aula de controle de constitucionalidade eu expliquei. Normas constitucionais originárias. São as normas constantes do texto constitucional que sai lá em 88. Aquela era a ideia do Constituinte. Foi eleita uma Assembleia Nacional Constituinte e esses deputados foram eleitos para poder criar uma Constituição. Aquela vontade, aquela ideia dos pais da Constituição, dos fundadores da Constituição de 88, elas são permanentes. Enquanto existir, enquanto for válida a Constituição de 88, as normas constitucionais constantes do texto original não podem sofrer qualquer tipo de constitucionalidade. Elas são normas originárias, então elas não podem ser impugnadas por mediação de constitucionalidade. Letra E. No controle concentrado ou reservado, o controle de constitucionalidade de competência de um único órgão jurisdicional. E nesse sentido, somente o STF poderá realizar o controle concentrado de constitucionalidade do Brasil. Vejam comigo. Olha o enunciado. No que concerne aos modelos de controle de constitucionalidade e seus efeitos. Em momento algum, a gente colocou aqui que estava baseando somente na Constituição Federal. Por que eu estou falando isso? Porque a gente sabe que o controle de constitucionalidade ele pode ser tanto feito mediante sob o fundamento da Constituição Federal, ou seja, realmente ao Supremo, como também das Constituições estaduais. Cada estado tem sua Constituição. Então, nesse caso, quem é o guardião da Constituição Estadual? É o Tribunal de Justiça, no caso de Minas Gerais, é o Tribunal de Justiça de Minas. Quem é o guardião da Constituição de São Paulo? É o Tribunal de Justiça de São Paulo. E quem é o guardião da Constituição Federal? É o Supremo Tribunal Federal. Então, por isso que essa questão está errada. Não é o único órgão jurisdicional. Se eu colocar assim, no controle concentrado, o controle de constitucionalidade de competência de um único órgão, e nesse sentido somente o STF poderá realizar o controle concentrado de constitucionalidade da Constituição Federal, aí sim, não foi colocado, a questão está errada. Letra B. No controle abstrato de constitucionalidade, a aferição da constitucionalidade ao pedido principal do autor,
é a razão do processo, tendo como objetivo realizar uma comparação da lei em tese com a Constituição vigente. É praticamente um conceito de controle abstrato de constitucionalidade. Mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político, ou seja, eu comecei uma frase e queria que vocês continuassem. Então vamos lá. Mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político, por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída. Faltou até pelo menos um ano de funcionamento. Em defesa dos interesses de seus membros ou terceiros. Não, terceiro não pode, só para seus membros. Organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída. Eu falei, cadê um ano? Mais uma vez eu pergunto, cadê um ano? Letra D. Partido político legalmente constituído? Não. Cadê a representação no Congresso Nacional? Organização sindical de primeiro grau? É organização sindical, não tem que ser de primeiro grau, está errado também. Entidade de classe ou associação legalmente constituída há pelo menos um ano e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros. Essa questão tem dois erros, estou vendo aqui, eu nem marquei na questão do segundo erro aqui. O partido ele não pode ser simplesmente legalmente constituído, ele tem que ser com representação no Congresso Nacional. E outra, a organização sindical de primeiro grau também está errado. Por quê? Pode ser organização sindical tanto no primeiro grau, que é o sindicato, tanto no segundo grau, que são as federações, quanto em terceiro e último grau, que são as confederações. Então está errado por isso também. Letra E. Com representação no Congresso Nacional. Ótimo. Organização sindical. Entidade de classe de âmbito nacional ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos 2 anos. Não pode, é pelo menos um ano. E letra B. Com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe, associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Essa é a questão certa. Quem quiser dar uma olhada na súmula 629 do STF vai ver exatamente esse conceito aqui que a gente está falando essa questão aqui. Questão 13. Passamos da metade dos exercícios. Acerca do controle de constitucionalidade das leis e dos atos normativos, assinale a opção correta. Vamos deixar para B. Os tratados internacionais sobre direitos humanos aprovados como emenda constitucional não serviram como parâmetro no âmbito de controle de constitucionalidade, visto que não são consideradas normas originárias. Que a gente já explicou também sobre controle de constitucionalidade. O que serve de parâmetros para ser um controle de constitucionalidade? Não só as normas originárias, mas também as emendas constitucionais. Os tratados internacionais sobre direitos humanos, que são aprovados por 3/5 dos membros das duas casas em votação em 2 turnos, eles ganham status de emenda constitucional. E por ser uma emenda constitucional, eles servem como parâmetro no âmbito do controle de constitucionalidade. A pessoa tem algum outro nome para decorar esse tipo de coisa? Os tratados, as emendas, os tratados, esse outro tipo de coisa? É o que a gente conhece como bloco de constitucionalidade. Não só o que está previsto no texto original, mas também tudo aquilo que é acrescido ao texto original. É o bloco de constitucionalidade. Letra C. A súmula e as súmulas vinculantes poderão ser impugnadas por mediação direta de constitucionalidade. Não. Quando a gente explicou súmula, que é simplesmente uma forma do Supremo, dos tribunais superiores, dar uma decisão definitiva, ou seja, já julgou várias vezes um tema. E aí eles criam uma súmula para que seja um enunciado, uma orientação para todos os outros tribunais e juízes seguirem aquela mesma decisão. Tanto a súmula como a súmula vinculante, elas têm um procedimento próprio. E elas não servem como parâmetro para ser objeto de parâmetro na ação de constitucionalidade. D. Todos os atos que possuem normatividade, isto é, sejam dotados de generalidade e abstração, poderão ser impugnados via ação direta de constitucionalidade. Também expliquei isso na sala que não, porque é o seguinte, todos os atos que possuem normatividade, ou seja, é uma norma. Se for uma norma concreta, se for uma norma de efeito específico, assim, o nome de uma rua, não tem como você questionar uma constitucionalidade sobre o nome de uma rua. Então, seria o erro nessa questão. Qualquer juiz de primeiro grau, turma ou câmara de tribunal para declarar inconstitucionalidade de lei no sistema incidental concreto vigente no Brasil. Se a questão falasse qualquer juiz de primeiro grau ou tribunal, beleza. Qual que é o erro aqui? Turma ou câmara. Órgão fracionário de tribunal não pode não pode analisar conteúdo de constitucionalidade, não. Por quê?
Cláusula de reserva de plenária, artigo da Constituição. Artigo 97. Quer ver? Vou falar aqui. Vou até colocar para vocês. 97 ou 93? Acho que 97. Enquanto isso, eu vou falando aqui. Peraí. Descer, gente. Vamos lá. Enquanto isso, eu vou falando. Letra A, aqui, ó, artigo 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo do poder público. Então, ou seja, a letra E está fundamentada no artigo 97 da Constituição. Beleza. Os Estados-membros estão impedidos, expressam implicitamente, de instituir ação direta de inconstitucionalidade e promissão e ação declaratória de constitucionalidade. Sim, isso é só de competência da União. Questão 14. O cidadão contratou um advogado a fim de que o mesmo propusesse uma ação direta de inconstitucionalidade, ADI, no Supremo Tribunal Federal contra uma lei estadual que prejudicava o seu direito adquirido. Nessa situação é correto afirmar que é ADI. Beleza. Se o aluno soubesse o artigo 103 que eu falo, legitimados, só você pensar nisso, legitimado, nem vou olhar essas questões. Aí eu pergunto, um cidadão, eu contratei um advogado, alguém me procurou para propor uma ADI no STF, quanto a lei estadual, beleza, prejudicar o direito adquirido, não, a questão não é essa. A questão é uma ADI, uma lei abstrata, um caso abstrato, então não seria um direito adquirido, seria um caso concreto, então não tem como, eu não seria ADI. Segundo, eu sou legitimado no artigo 103, então, tipo assim, viu essa questão, é o artigo 103, qual é a resposta? A resposta vai estar errada, assim, pode juizar, vai ser julgado procedente, vai ser isso, está errado. Pode saber que está errado. Vamos lá. Letra A, será viável? Pois o cidadão tem legitimidade? Não tem. Para propor esse tipo de ação judicial, tendo em vista tratar de direito adquirido? Não tem legitimidade, artigo 103. B, será julgada procedente? Haja visto que a lei estadual não pode prejudicar direito adquirido do autor. Não vai nem ser analisada. C, não será viável. Haja visto o fórum competente ser o Tribunal de Justiça do Estado do autor da ação e no STF. Não existe a questão. Estou até pensando se o fórum de competência seria o TJ ou o STF. A gente teria que ver a lei estadual, se ela tivesse violando um artigo da Constituição Federal, seria o STF. Se estivesse violando um artigo da Constituição Estadual, seria o TJ. Mas não tem legitimidade, então fórum de competência é só para confundir mesmo. Letra D, não será viável. Tendo em vista tratar de controle de constitucionalidade de lei estadual, também não fala essa questão se a lei estadual ou federal, então será viável não por isso. O motivo não será viável pois o cidadão não tem legitimidade para propor esse tipo de ação judicial. É artigo 103, puro. Está entre os legitimados, universais especiais. Não é nenhum desses, não cabe ADI, não cabe ação de constitucionalidade. Artigo 15. Voltamos aos brasileiros naturalizados. Os nascidos no estrangeiro. Desculpa. São considerados brasileiros naturalizados. Ou seja, então não tem que saber quem são os brasileiros natos, não. Tudo aquilo que for brasileiro nato está errado. Eu estou querendo saber os brasileiros naturalizados. Beleza. Então vamos lá. Os nascidos estrangeiros de pai brasileiro ou mãe brasileira em qualquer hipótese? Não, porque o pai e a mãe podem ser brasileiros, mas não registraram o menino no consulado, a criança no consulado. Não estão a serviço do Brasil. A pessoa com maior de idade não vem morar no Brasil. Não opta qualquer tempo por nacionalidade. Então, não. E outra, se essa criança optar um dia, ele vai ser brasileiro nato, não brasileiro naturalizado. Então, não tem por que ser brasileiro naturalizado, não. Nenhuma hipótese. B. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que os dois estejam a serviço da República Federativa do Brasil. Nato. E detalhe, nem precisava os dois. Se fosse o pai ou a mãe. De pai ou mãe, tá. E desde que os dois... Não, desde que um dos dois tivesse a serviço, também seria brasileiro nato. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esse não esteja a serviço do Brasil. Nem ao Brasil, nem esteja a serviço no Brasil. Ou nem que fosse serviço de outro país. Por quê? Na regra do ius soli, todo aquele que nasce no Brasil é considerado brasileiro. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que residir no Brasil e optem em qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. Nato. Os que na forma da lei, que é o Estatuto do Estrangeiro,
adquiriram a nacionalidade brasileira desde que cumpridos os requisitos previstos na legislação competente. Essa é a resposta correta. Pessoal, mas eu nunca aprendi que era brasileiro naturalizado. Você só fala de brasileiro nato? Sim, mas a partir do momento que você sabe que a B, a C e a E são brasileiro nato e que na letra A pessoa não tem qualquer tipo de vínculo com o Brasil ou não demonstra interesse disso, também a resposta estaria errada. O único que você vê, os que na forma da lei adquiriram a nacionalidade brasileira, ou seja, não é uma nacionalidade originária, é uma nacionalidade adquirida, ou seja, um brasileiro naturalizado, desde que cumpridos os requisitos previstos na legislação competente. Da mesma história, são considerados alemães naturalizados, os que na forma da lei alemã adquiriram nacionalidade alemã desde que cumpridos os requisitos previstos na legislação competente. E o japonês? Os que na forma da lei japonesa adquirirem a nacionalidade japonesa desde que cumpridos os requisitos previstos na legislação competente. Cada país vai ter a sua legislação. Se você não nasceu naquele país, se você não tem um vínculo anterior com aquele país, seja um vínculo de sangue ou um vínculo de ter nascido naquele solo, você vai ter que adquirir aquela nacionalidade. Qual o requisito? Eu não sei, cada país vai ter seu requisito próprio. E aí não é o caso que nós vamos aprender isso aqui agora. Isso aí vai ser em direito internacional privado, se for o caso. Questão 16. Tendo em vista os remédios constitucionais. Assinale a opção correta. Beleza. Considerar-se-á habeas data, sempre que a falta de normas regulamentadoras torne inviável o exercício de direitos, das liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Conceito de mandado de injunção. Conceder-se-á mandado de injunção para assegurar informações acerca do impetrante, constante de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Invertido. A é o conceito de mandado de injunção, na B é o conceito de habeas data. Conceitos trocados. A ação popular pode ser ajuizada por pessoa física ou jurídica? Jurídica não. Nacional ou estrangeira. Mandado de segurança deverá ser impetrado no prazo de 90 dias. No prazo de interpretação de 90 dias. Não coloquei impetração 2 vezes. Não, são 120 dias, a gente aprendeu isso. E o detalhe, sob pena de perda de direito. Isso aqui, gente, pessoal, não lembro mandado de segurança, você explicou esse direito. Além de a gente ter explicado, tem uma questão que é muito interessante, gente. Vocês já sabem, vocês já estão no 4º período. Você tem um mandado de segurança, você tem um remédio constitucional. O remédio é uma garantia, a gente sabe o básico de remédio constitucional. Remédio constitucional é uma garantia do indivíduo contra o Estado. Você tem uma garantia. Se você não quiser exercer aquela garantia, você exerce de outra forma. Você vai ter uma ação ordinária, uma ação comum. Você tem essas ações específicas, esses remédios constitucionais, porque são coisas urgentes, coisas importantes. Não, eu não quero esperar isso. Eu não quero me utilizar do mandado de segurança. Cabe uma ação própria, uma ação comum, aí, sei lá, uma ação de indenização, uma ação de declaratória, não sei o que você vai querer, depende do caso. Mas se você tem um direito líquido e certo que foi violado, se você no prazo de 120 dias que tomou ciência daquilo, não ajuizou o mandado de segurança, você não perde seu direito, não. Você perde o direito de ajuizar o mandado de segurança. Você ajuiza uma ação comum própria, uma ação ordinária que a gente chama. Não é nenhuma dificuldade. Letra E, consider-se-á habeas corpus. Deveria até ter um erro aí, porque habeas corpus tinha que ser uma palavra em latim, tinha que estar em itálico, né? Mas isso não conta. Consider-se-á habeas corpus, erro material. Sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. É o conceito, não tem nenhum problema. Questão 17. Direitos políticos. João Sabichão. Desceu se candidatar ao cargo de prefeito em sua cidade. Procurou um advogado para tomar informações acerca dos requisitos para participar diretamente do processo eleitoral. Em relação ao caso acima apresentado, qual dos requisitos constantes das alternativas abaixo não pode ser exigido de João? Gente, isso aqui, por incrível que vocês podem não acreditar, mas isso aqui aconteceu no escritório mesmo. Foi uma pessoa que me procurou para ser candidata a prefeito. Esqueci o nome da cidade dele. Como é que chama a cidade, gente? Colunas, uma coisa assim. E isso aconteceu mesmo. Não é questão inventada, não. Aconteceu mesmo. E queria saber, só que tinha umas particularidades que não estão apresentadas na questão. Umas particularidades criminais. O candidato deverá ter domicílio eleitoral e civil na circunscrição que pretende se candidatar ao cargo de prefeito. Domicílio eleitoral, sim. Domicílio civil, não. Dei exemplo para vocês 2 exemplos. Dilma
estava morando no Rio Grande do Sul, tentou ser senadora por Minas. Eu posso muito bem morar em Belo Horizonte, minha família é do interior, eu tenho um tio, um pai, um amigo que mora no interior e que vai precisar do meu voto. Eu mantenho meu voto lá, eu posso votar lá e morar aqui, problema nenhum. Não sou obrigado a mudar meu voto para cá. Então, domicílio eleitoral, sim. Domicílio civil, não. B. Estar filiado a um partido político, sim. Tendo em vista que a legislação não permite a candidatura avulsa. Sim, é requisito obrigatório. Se é considerado brasileiro nato ou naturalizado? Sim. Regras de elegibilidade. Estar quites com as condições de elegibilidade e não incorrer nas hipóteses de inelegibilidade. São aquelas hipóteses que você perde ou tem seu direito político suspenso. Tem uma questão sobre isso. Se você não tiver nenhuma dessas situações, você pode se enquadrar assim. Idade mínima de 21 anos. Essa, você falou, professor, eu não lembro disso. O que é o detalhe? Isso é matéria do semestre anterior. E como é que funciona? É um dos requisitos para prefeito 21 anos, vereador 18, senador, governador, presidente da República 35, prefeito, deputado estadual, deputado federal 21 anos. Não acho que era uma questão que podia assim, professor, eu só não lembrava, esse tipo de coisa. Porque a gente cansou de falar, pelo menos eu lembro de ter cansado de falar que domicílio civil não precisa. E dei exemplo exatamente na sala da Dilma, e eu não sei se eu dei na sala, mas estou dando aqui também do Aécio, que eles alegam que ele, apesar de ser candidato a deputado federal por Minas Gerais, ele tem residência fixa no Rio de Janeiro. Então, são dois exemplos bem conhecidos, bem recentes, e foram tratados em sala de aula que não deixaram dúvidas que domicílio eleitoral, sim. Domicílio civil, não. 18. José da Silva foi condenado pela prática de crime de estelionato e no seu processo transitado em julgado. Transitado em julgado, processo que não cabe mais recurso. No entanto, João conseguiu cumprir a pena em liberdade e, nesse sentido, resolveu se candidatar a vereador de sua cidade. Diante dos fatos narrados, qual é a situação referente aos direitos políticos de José da Silva? Vamos lá. João José. Que seja, a gente acabou. João José é material. A gente fala José, vai falar João, beleza. Não são gêmeos, não, é a mesma pessoa. O que a questão estava levando aqui? O que a questão queria saber, gente? Seguinte. Quando a pessoa tem um processo criminal transitado em julgado, ela tem a perda dos seus direitos políticos. O que é isso mesmo? Existe a suspensão e a perda dos direitos políticos. Umas hipóteses de suspensão e umas hipóteses de perda. Tempo determinado, tempo indeterminado. Cassação é possível? Não. Por que cassação não é possível? Para quem não lembra. Está no slide 13, mas é bom a gente repetir. Cassação não prevê observância de direitos fundamentais. Não prevê observância de contraditório, ampla defesa, duplo grau de jurisdição, que ou seja, quando eu tomo uma condenação e tenho direito de recorrer para uma segundo julgamento, uma segunda instância, então cassação, não. Eu sei que eu estava revendo os slides, eu coloquei bem em letras garrafais. Cassação não existe no Brasil. Mas no período militar existia. Aí é outra história. Nós estamos sob a égide da Constituição de 88. O Juscelino Kubitschek teve seus direitos cassados. O Carlos Lacerda, ex-governador do Rio, outras pessoas também tiveram. É outra história. Aqui da Constituição de 88 para cá, não existe cassação. Vamos lá. Qual que é a resposta correta? José da Silva não poderá concorrer ao cargo de vereador, pois seus direitos políticos foram cassados. Não. Letra C. João da Silva poderá concorrer ao cargo, tendo em vista não estar cumprindo pena em regime fechado. Eu não quero saber qual regime que ele está. Eu quero saber se ele está com os direitos políticos suspensos ou perdeu seus direitos políticos. Letra D. Os direitos políticos de João da Silva estão suspensos. Não. E assim que a suspensão for encerrada, ele poderá voltar a concorrer a qualquer cargo, desde que preencha os demais requisitos. A única questão aqui é que os direitos dele não foram suspensos. Essa é uma hipótese, condenação criminal transitado em julgado é perda do direito político. Letra E. João da Silva poderá concorrer ao cargo, porém a posse não está garantida, tendo em vista que o regime da condenação poderá ser alterado e ficar impedido de compareceção da Câmara Municipal. Também não vê o caso.
Letra B, João da Silva, ou José da Silva, que seja, não poderá concorrer ao cargo de vereador em virtude da perda de seus direitos políticos, perda não é cassação, em virtude de condenação penal transitada em julgado, enquanto durar os efeitos da condenação. Só vou contar um caso para vocês aqui rápido, não vou falar o prefeito, porque pelo caso muita gente provavelmente já vai conhecer esse caso, mas essa pessoa ele era cliente do escritório que eu trabalhava antes de montar o meu, lá em 2010, 2009. O cara era prefeito. O filho dele se candidatou a ser prefeito. E num dia, uns poucos dias antes da eleição, o filho dele, o adversário político do filho estava fazendo um comício. O filho, na verdade, candidato a prefeito, foi no meio do comício, parece, quem jogar na internet vai achar essa história, foi no meio do comício, atirou, matou o candidato adversário. Que isso, pessoal? Pode jogar no Google, vocês vão achar essa história, em Minas Gerais. Resumo, o filho, que acabou ganhando a eleição, mesmo ainda ganhou a eleição, se tornou político, e ele foi preso, tipo assim, foi condenado em primeira instância, não foi transitado em julgado, estava recorrendo para o Tribunal de Justiça, então ele podia assumir o cargo. E aí, nessa situação, não me perguntem por quê, ele começou o caso no regime semiaberto. Então, como é que ele fazia? Semiaberto é aquele regime, vocês vão aprender em penal, já estão aprendendo, que a pessoa fica parte do tempo, sai para trabalhar e dorme na cadeia. E nessa cidade, parece que a cadeia, o lugar de dormir lá, o estabelecimento onde se recolhe o condenado, fechava tipo 6 horas da tarde, 6h30. O que ele fazia? Dava expediente na prefeitura até 2 da tarde, até 1h, ia para o hospital fazer parte de um plantão de consulta, alguma coisa, saía do hospital às 7 da noite. Saía do hospital, batia na porta lá do presídio, falou, o presídio, o estabelecimento, vem me entregar aqui de novo, tá, que eu tenho que dormir aqui. Ah, não, aqui já está fechado, só amanhã cedo. E assim fazia todos os dias, durante os 4 anos de mandato. Eu ia chegar sexta-feira, 7 horas da manhã, já fechou agora, o senhor acabou de chegar, então só segunda-feira o senhor volta. Ou seja, durante o tempo que, enquanto não foi transitado o julgado do processo, os seus direitos políticos não foram perdidos, porque não houve trânsito em julgado, só houve condenação, mas não houve trânsito em julgado, ou seja, havia possibilidade de recurso, e ele, por isso, continuou trabalhando normalmente. Questão 19, vamos lá, daqui a pouco está acabando. Constituição de 88 apresenta no título 2, capítulo 4, os direitos políticos e suas principais características. Sobre o tema, qual das alternativas abaixo está errada? 4 estão certas, uma está errada. O Brasil adota a democracia semidireta ou participativa? Sim. Algumas coisas, eleição, é seu representante quem faz, outra plebiscito, referendo é direto. Com o objetivo de garantir a participação dos cidadãos na condução da vida política do país. Beleza. O voto não é obrigatório? Para quem? Para os analfabetos? Não, é facultativo. Maior de 70? Facultativo. Maior de 16, menor de 18? Facultativo também. Letra D. O plebiscito é convocado previamente. Plebiscito previamente. A criação do ato legislativo ou administrativo que trata de assunto em pauta versando sobre tema específico e determinado. Não podem se alistar como eleitores os estrangeiros, ou seja, estrangeiro não vota, e deverão ser considerados inelegíveis, ou seja, não podem ser eleitos. Aqueles que não estão na lista, ou seja, que não têm os direitos políticos garantidos, e os analfabetos. Vocês podem jogar na internet também, vocês vão ver, não sei se foi provado, não lembro o detalhe direito, quando o Tiririca foi eleito a primeira vez como deputado federal, tinha um questionamento se ele ia fazer uma prova ou não para ver se ele era alfabetizado, porque se ele não fosse alfabetizado, ele não poderia assumir o cargo de deputado federal. Não sei se foi feito, tem uma lenda que fala que ele fez uma prova, que outra que ele não fez, não sei o que aconteceu ou não. Mas se realmente fosse comprovado que ele não era alfabetizado, ele não poderia assumir o cargo em virtude de que o analfabeto é considerado inelegível. Resposta certa é... Desculpa, a resposta errada é: o voto secreto, obrigatório, universal e periódico é de uma suma importância para a cidadania e para sua preservação. Tais características foram consideradas como cláusulas pétreas. Voto secreto, a gente pode falar, voto é fechado. Universal, todo mundo vota, um voto, um cidadão. Periódico, de 4 anos. Você tem eleição para prefeito, 4 anos, governador, deputado, senador, vereador, prefeito, presidente da república. Voto obrigatório é cláusula pétrea? Não.
Pessoal, então quer dizer então que se fizeram uma emenda constitucional querendo acabar com o voto obrigatório, pode? Pode. Ah, mas e o voto universal? Não. E o voto periódico? Não, porque senão vira ditadura. Voto secreto? Não, porque aí vira voto cabresto, que aí o patrão pode falar assim, todo mundo vai votar no meu candidato. Eu estou vendo votos de todo mundo, se não for aberto aqui, vocês não podem fazer isso. Por isso que o voto é secreto, mas voto obrigatório não é considerado cláusula pétrea. Questão 20. No que se refere às garantias constitucionais, essas serão exercidas mediante utilização das ações constitucionais, popularmente conhecidas como remédios constitucionais. Sobre o tema das ações constitucionais, qual das alternativas apresenta uma afirmativa falsa? Na modalidade denominada mandado de segurança preventiva, é obrigatório que o impetrante demonstre o ato ou omissão concreta. É o caso do Calvin Klein lá, que causa justo receio de sofrer uma violação de direito líquido e certo por parte da autoridade impetrada. Perfeito. José João tomou ciência que a Polícia Federal possui em seus arquivos internos registre suas atividades durante o período em que participou de atividade sindical. Preocupado quanto ao seu conteúdo, compareceu à delegacia da Polícia Federal, requereu imediato acesso aos registros. Porém, a autoridade competente indeferiu o pedido sob o fundamento que a informação era considerada segredo de Estado. Nos termos da Constituição, o instrumento de controle judicial passivo de utilização seria o habeas data. E olha uma situação aqui. O pedido foi feito administrativamente e foi posteriormente indeferido. Então, nesse caso, ele tem um requisito para poder ajuizar a ação. E outra, questão do documento ser considerado segredo de Estado vale para terceiros. Um documento contra a sua pessoa, independentemente de ser considerado segredo de Estado, você tem direito a ter acesso a ele sim. Se não tiver, habeas data. Letra D. Dentre as garantias fundamentais, a Constituição da República Federativa do Brasil prevê a existência do habeas data. Este instrumento pode ser utilizado para retificar dados. É mais uma das características do habeas data. Se não quiser fazer de outra forma, de uma ação própria, tem o habeas data para poder pedir essa retificação de dados, desde que tenha sido feito o pedido administrativamente e tenha sido negado. Letra E. Os remédios constitucionais são meios ou ações colocados à disposição do indivíduo com o intuito de sanar ilegalidades ou abuso de poder, sendo considerada uma proteção do indivíduo contra as ilegalidades praticadas pelo Estado. Que eu já falei isso com vocês desde nas primeiras questões. Os remédios constitucionais são proteções do indivíduo contra as ilegalidades praticadas pelo Estado, ou seja, protege o indivíduo contra a atuação do Estado. E a letra C, que é errada, é cabível mandar de segurança em face de todo ato comissivo ou omissivo? Sim. De qualquer autoridade no âmbito dos poderes de Estado e do Ministério Público? Beleza. Bem como de qualquer ato do qual cabe recurso administrativo? Sim. Com ou sem efeito suspensivo, independentemente de caução. Por que está errada essa questão? Recurso administrativo que tem efeito suspensivo, ou seja, se você apresentou um recurso administrativo e esse recurso, a partir do momento que você apresentou ele, um recurso, ou mesmo que seja uma via judicial, que esse recurso, ou seja, a apresentação do recurso, suspende o exercício daquele ato, ou seja, enquanto o recurso não for julgado, nada pode acontecer, você não tem por que ter um mandado de segurança. Vou dar um exemplo para vocês. A pessoa tomou uma multa e deu 25 pontos, perdeu a carteira. Se você apresentou recurso, se o recurso tiver efeito suspensivo, enquanto não for julgado o recurso, você pode exigir normalmente. Se for o caso do recurso não ter efeito suspensivo, independentemente do recurso demorar ou não, você não pode mais dirigir. Então, aí nesse caso, caberia um mandado de segurança. Mas como o recurso tem efeito suspensivo, ou seja, aquela decisão não vale enquanto não se for dado o resultado final, você não tem por que se preocupar quanto a isso. Vamos lá, questão 21. Controle incidental de constitucionalidade. No caso concretos. É também conhecido por controle difuso ou mesmo controle aberto. Nessa modalidade, a competência para exercer o controle de constitucionalidade das leis ou do ato normativo é atribuída a todos os órgãos do Poder Judiciário. Qualquer juiz ou tribunal, cláusula de reserva de plenário, artigo 97. Se for no caso de tribunal, só o pleno ou órgão especial criado para aquilo. Diante da explanação acima, qual das afirmativas abaixo não representa uma característica do controle difuso de constitucionalidade? Ou seja, 4 apresentam, uma não. Qualquer juiz ou tribunal, mesmo por intermédio de órgãos infracionários, poderão declarar a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo, tendo efeito interpasse a decisão proferida no caso, tendo efeito interpasse a decisão proferida no caso concreto. O erro dessa questão é o artigo 97 da Constituição, mesmo por intermédio de órgãos fracionários. Não é possível. Por acaso está aqui na minha tela.
Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Beleza. Letra B. A finalidade não é a defesa da ordem constitucional, sim, mas sim a proteção de direitos subjetivos, ou seja, você quer discutir o seu processo, cujo exercício está sendo obstaculizado pela norma que viola a Constituição. Beleza. A aferição da constitucionalidade não é o objeto principal do pedido, mas apenas um incidente do processo, um meio para se resolver a lide. Ok. Multiplicidade de órgãos responsáveis pela realização do controle de constitucionalidade, ou seja, o que é juiz ao tribunal. O Poder Judiciário poderia deixar de aplicar uma lei aos casos concretos quando a considerarem inconstitucional. Um detalhe quanto a isso, eu não sei se teve questão de prova quanto a isso, mas é importante relembrar. Naquele caso concreto, a lei deixa de valer. Outros casos, a lei continua valendo. Somente deixa de valer lei se o Senado assim o definir no caso de ação depois de uma decisão que o Supremo Tribunal Federal assim o definir. Beleza. A Constituição de determinado Estado determina o número de órgãos do Poder Judiciário com competências para fiscalizar a constitucionalidade das leis. Tem 3 modelos: o difuso, o concentrado e o misto. Sobre o modelo de controle de constitucionalidade difuso, é a mesma do anterior, assinale a alternativa incorreta. B. Viola a cláusula de reserva de plenário, adesão de órgão fracionário de tribunal, que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, afasta a sua incidência no todo ou em parte. Artigo 97. A adesão no controle de constitucionalidade incidental só alcança as partes do processo, ou seja, tem eficácia interpartes. A gente falou, o controle é difuso, é naquele processo, para aquelas partes que vai valer, para outras partes, se for o caso, ajuize outro processo, você não tem a garantia que outro juiz vai entender daquela mesma maneira. Os efeitos da rescisão em regra serão ex tunc, ou seja, vão retroagir, atingindo a relação jurídica motivadora da decisão desde sua origem, ou seja, volta até lá no início para que não cause nenhum prejuízo à parte que questionou aquilo judicialmente. A lei ou ato normativo declarado inconstitucional continua plenamente válido, produzindo normalmente seus efeitos. Ela continua válida, ela continua produzindo seus efeitos. Ela só vai deixar de valer naquele caso específico, mas a lei para outros casos, outros processos, continua valendo da mesma forma. Letra A. O STF não poderá realizar o controle difuso de constitucionalidade, ficando responsável somente pelo controle concentrado de constitucionalidade, em virtude de se tratar de um órgão de cúpula cuja responsabilidade é resguardar a Constituição Federal. Se eu lembro de ter falado na sala da seguinte forma: o STF é o quê? Um tribunal? É. Por que ele não pode realizar o controle difuso de constitucionalidade se o TJ pode, se o STJ pode, se o TRT pode, se o TRF da primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta região pode, se o juiz de Belo Horizonte pode, se o juiz do interior pode? Por que o STF, que sabe mais, não poderia? Ele fica restrito à questão do controle de constitucionalidade abstrato, que se for, ele é o guardião da Constituição Federal. Mas o controle difuso não tem porquê. Se a gente fosse usar esse argumento, porque ele já está cuidando da Constituição Federal, do controle de constitucionalidade. Então, da mesma forma, o Tribunal de Justiça também não poderia fazer controle difuso, porque ele é o guardião da Constituição Estadual. Então, nesse sentido, não é possível não acreditar que o STF poderia fazer esse tipo de controle difuso de constitucionalidade. É cabível a todo juiz e tribunal. Entendeu? Vamos lá. Em relação às alternativas abaixo, acerca do sistema de controle de constitucionalidade das leis do Brasil, assinale a opção correta. Vamos passar pelas erradas. Somente se procede ao controle de constitucionalidade pelos órgãos do Poder Judiciário. Já expliquei, é o veto do chefe do Executivo. Não, errado. Somente o STF se pronuncia em abstrato sobre a constitucionalidade de uma lei. Depende, se for uma inconstitucionalidade em relação a uma lei estadual, ou uma lei que viola uma Constituição estadual, cabe ao TJ daquele Estado. A Câmara dos Deputados suspende a execução apenas das leis declaradas inconstitucionais pela STF em controle difuso. Não, quem faz isso é o Senado. Será possível, em sede de ação direta de inconstitucionalidade, formulação de lei de juízo sobre inconstitucionalidade de lei municipal. O que eu falei com vocês? Falou em ADPF, brilhou a estrelinha. Desculpa, falou em lei municipal, brilhou a ideia. ADPF. Falou municipal, ADPF. Qual outra hipótese? Municipal, ADPF. Não tem outra história. Acerta. Há um rol constitucional com vários legitimados? Artigo 103. Para o propósito de uma ação direta de inconstitucionalidade no âmbito do STF?
não se permitindo a todos esses, contudo, questionamento de qualquer diploma legislativo federal ou estadual. Legitimados universais, a gente já teve uma questão sobre isso. Legitimados especiais tem que ter pertinência temática quanto ao ajuizamento daquela demanda. Penúltima questão. As análises dentre as hipóteses abaixo pertinentes, a fiscalização abstrata, por via de ação direta de inconstitucionalidade ou declaratória de constitucionalidade, a opção incorreta. É o artigo 26 da lei que fundamenta, dessa lei que trata essas duas questões, que fundamenta essa questão, também o slide 32 da aula 8. A medida cautelar em ADI, dotada de eficácia contra todos, será concedida com efeitos ex nunc, salvo se o tribunal entender que deve conceder-lhe eficácia retroativa. Sim, não retroage. Por quê? Como é uma medida cautelar, vale a partir de agora. Como numa decisão definitiva, a gente para de valer essa lei, suspende a partir de agora, o que foi fica paralisado. Se for o caso de realmente uma decisão final comprovar isso, a gente volta lá no início. Mas por enquanto é uma decisão cautelar, vamos parar por aqui. Declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive interpretação conforme a Constituição e declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução do texto, tem eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e Administração Pública Federal, Estadual e Municipal. Somente duas exceções, o próprio STF, que pode rever suas decisões, e o Poder Legislativo, em virtude do princípio da separação dos poderes. C. Ao declarar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista a razão de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o STF, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir de seu trânsito julgado, ou de outro momento que venha a ser fixado. É a modulação dos efeitos, a gente fala. Letra E. Não pode ser objeto de ação declaratória de inconstitucionalidade perante o STF, lei do DF que versar sobre questão de competência municipal. Já falamos isso também. Se fosse uma lei do DF de questão de competência estadual, caberia. Lei municipal, não caberia. A letra D. A decisão que declara constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em ação direta ou ação declaratória, ainda que irrecorrível, pode, todavia, ser objeto de ação rescisória. Não cabe ação rescisória, a gente sabe que a ação rescisória é aquilo que vocês vão aprender lá no processo civil, é quando há um vício tão grave, um erro tão grosseiro, que um processo que chegou, julgou, analisou, recorreu, transitou julgado, acabou, você tem 2 anos depois que transitou julgado para mostrar uma ilegalidade tão grave que você consegue fazer com que aquele processo esteja anulado e venha a ser proposto novamente. Só por um acaso, hoje é sexta-feira, segunda-feira me ligou uma cliente falando, olha, te apresentando uma pessoa que está com uma situação, é até advogado e queria conversar com você. Beleza, comecei a conversar. Ela, não, que o meu processo transitou julgado e tal, mas o advogado que acompanhava esse caso na época, ele não teve uma atuação muito boa. Eu falei, então por isso eu estou querendo ajuizar uma ação rescisória. O senhor pega? Eu falei, não por quê? Eu falei, olha, ação rescisória é um caso muito específico, uma situação concreta que a chance de você reverter isso é mínima. Então, se você não tiver uma prova cabal de que houve realmente uma nulidade de tal forma que fosse necessário anular, não é rever, não, é anular essa decisão, anular as provas, anular o trânsito julgado, anular uma revisão de um tribunal, aí sim seria o caso, mas nesse caso, não tendo uma prova cabal, não cabe. Gente, última questão, deixei essa por último, porque essa foi a questão que eu falei que deu uma confusãozinha. Vamos lá. Um determinado partido político brasileiro apresenta em seu estatuto de fundação, a gente está falando dos partidos políticos, uma grande inspiração em um partido político português, tudo bem, do qual retirou suas principais ideias e princípios motivadores, sem problema nenhum. Levando em consideração a legislação constitucional sobre o tema, aí que está essa questão constitucional, aí que foi o erro, assinar a alternativa correta. Os partidos políticos são limitados e não poderão receber recursos estrangeiros ou mesmo se associar a entidades estrangeiras. Está errado. Por quê? Receber recurso estrangeiro não pode. Inclusive, é o questionamento que levou o TSE a abrir um processo para poder cassar o registro do PT. Está em andamento. Inclusive, o Procurador-Geral Eleitoral ele deu parecer favorável à continuidade da ação. Ele alega que o PT recebeu o recurso estrangeiro. Se o PT simplesmente tivesse se associado à entidade estrangeira, não teria problema. Beleza. Entre os preceitos
existir dos partidos políticos estão o caráter nacional, a obrigatoriedade de prestação de contas, a justiça comum e funcionar de acordo com a lei. Errado. Ele tem que prestar conta à justiça eleitoral. Então, o objetivo é evitar caixa 2, evitar corrupção. Letra D. A Constituição Federal consagra o princípio da liberdade partidária de modo ilimitado e restrito, não admitindo condicionantes para a criação, fusão, incorporação e extinção dos partidos políticos. Errado. Admite sim uma série de condicionantes. Você tem que ter um partido com determinado número de pessoas, com requisitos de soberania nacional, de não se associar, de não receber recursos estrangeiros, de criar obrigatoriedade de prestação de contas à justiça eleitoral, funcionar de acordo com a lei. Beleza. Quanto a essas aí não tem questionamento. Letra E. É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. A questão até ficou meio mal formulada, que na verdade é vedada a utilização de status de organização paramilitar. Faltou essa palavra. Realmente isso aqui está certo, é vedado, é proibido. Não tem como fazer isso não. Beleza, a resposta seria essa. Qual o grande problema? Letra C. Nessa letra C está falando o seguinte: os partidos políticos são entidades de direito privado que se organizam em torno de ideias e convicções políticas comuns, almejando a conquista e manutenção do poder por meio das eleições. O que é o detalhe? Essa frase aqui é uma ideia do professor Pedro Lenza, que alega o seguinte: que os partidos políticos são entidades de direito privado, beleza. Se organizam em torno de ideias e convicções políticas, beleza. Almejando a conquista e manutenção do poder por meio de eleições. O erro estaria nisso aqui: políticas comuns, convicções políticas comuns. Cada um deveria ter cada partido tem uma convicção política diferente. Só que eu fui rever os slides, que é o slide 15 e 16 da aula 3, e lá fala sobre isso. Inclusive eu dou esse exemplo lá. Só que eu não coloquei que, de acordo com o professor Pedro Lenza, coisa do tipo. Então, nesse caso, eu sou obrigado a considerar as duas opções, tanto a linha C quanto a E, como corretas. Porque se eu tivesse especificado de alguma forma, realmente poderia, se fosse no caso, como é que eu vou dizer? Fazer uma distinção ou explicar de alguma outra forma, nessa questão aqui, realmente eu poderia considerar como errada essa questão. Por isso que houve esse questionamento lá na questão da prova. Isso foi na hora de transcrever uma questão que eu acho que eu peguei uma informação, acabou que eu não coloquei outra, não sei o que aconteceu muito bem não. Vou ser sincero, não tenho recordação do que aconteceu. Mas, o importante aqui, tanto a letra C quanto a E poderiam levar o aluno a erro. O que eu já fiz? Já pedi na faculdade que me repassassem o pessoal do AVA nas provas de quais alunos constou essa questão, e dentre os alunos, quem colocou a letra C ou a letra E, eu vou ter que aceitar como verdadeira a resposta. Então, professor, mas não me veio esse ponto. É claro, já lancei as notas de vocês, já expliquei por que eu tive que lançar, com as participações em aula, não era o nosso objetivo, mas o coronavírus veio e mudou isso. Inclusive, eu recebi e-mail de 2 alunos já questionando essa situação. Então, o pessoal pode ficar despreocupado. Estou esperando só a resposta da faculdade, porque lá parece que o pessoal só está funcionando depois de 1 da tarde, 2 da tarde. Acabou que eu não consegui falar e resolver essa questão ainda, mas eu vou conseguir a informação de que quem marcou a letra C ou a letra E vai ser considerado como opção correta. E aí meu ponto, pode saber que eu vou conseguir alterar a situação, incluir o ponto da pessoa que foi prejudicada por essa questão. Por esse motivo, eu já estou explicando aqui para vocês, estou dependendo só da faculdade para poder ver como é que eles vão fazer, quando é que eles vão me dar esse retorno. Quem tiver dúvida quanto à questão, está nos slides 15 e 16 da aula 3, vocês vão ver esse exemplo lá, da letra C, então por isso que acabou tendo que ser consideradas as duas como verdadeiras, porque a verdade, a resposta certa seria a letra E. Mas nesse caso a gente considerou a letra C também como correta, e quem se sentiu prejudicado de alguma forma pode ficar tranquilo que nós vamos olhar todo mundo que teve essa resposta na prova, tendo recebido colocado a letra C e a letra E, vai ser considerado como correta essa questão. Então, gente, terminei de corrigir a prova, espero ter sanado as dúvidas de vocês. Caso ainda exista mais alguma dúvida, mais algum questionamento de vocês sobre qualquer das questões, ou assim, professor, não entendi, professor, vamos revisar isso aqui de novo, a gente pode fazer sem problema nenhum. Terça-feira agora vai ser dia 21, não vai ter aula. Eu vou mandar para vocês, vou elaborar esse final de semana,
um exercício já baseado em jurisprudência. Mas eu explico melhor para vocês depois. Vai ser alguma coisa assim, relacionada assim, pegar uma jurisprudência de um tema mais de repercussão no Supremo Tribunal Federal, já temos ideias já do que falar, ou uma DPF, ou uma DI, ou uma DO, ou mesmo um mandado de segurança, um habeas corpus, alguma coisa, e vou encaminhar para vocês 2 ou 3 temas, e vou pedir para vocês, de acordo com o que a gente aprendeu até aqui, como é que eu vou pedir que vocês escrevam, digitem, como é que vai ser, vocês que sabem, num determinado número de linhas, o que é aquela jurisprudência, o que é aquela decisão está relacionada ao tema, como é que foi decidido, uma interpretação daquela decisão, nada muito aprofundado, não, ele usou a teoria tal, não. Olha, nesse caso aqui é um mandado de segurança, o mandado de segurança tem esse conceito, essas características, de acordo com o que a gente aprendeu isso, e nesse caso foi concedida a segurança, não foi por esse argumento. Qual que é o meu objetivo? Fazer com que vocês tenham familiaridade com decisões de tribunal, com jurisprudência, e isso vai ser muito valioso para vocês futuramente. Não só no Direito Constitucional 3, mas igual eu falei, no processo penal, no processo de trabalho, na vida profissional de vocês, na elaboração de um TCC, até mesmo no processo civil. Quando algum professor fala assim, olha gente, tem a jurisprudência, para ninguém ficar boiando, o que é isso? Então a gente vai poder aproveitar o conhecimento do tema, vamos reforçar a matéria e vamos ao mesmo tempo já começar a ter mais contato com essa questão de jurisprudência e decisões dos tribunais. Então, gente, eu encerro por aqui. As questões estão aqui. Qualquer dúvida, vocês já sabem, é só me questionar, me pedir lá e a gente conversa. Beleza? Então, obrigado então, gente.